Lília, e hoje a gente vai falar assim, mais essa questão mesmo do acometimento das doenças reumatológicas e o rim, né? E eu achei muito interessante quando eu te fiz esse convite, você pontuou umas coisas bem legais aqui, e eu queria que você falasse sobre isso. Você disse, nossa, eu acho que tem tudo a ver, porque eu falo, acontece isso, isso e isso no meu consultório. E aí, o que você acha disso, sobre esse tema? Por que você acha esse tema relevante? Então, Kátia, quando a gente fala em acometimento renal por doença reumatológica, todo mundo só lembra do lúpus. Porém, a gente precisa saber que praticamente todas as doenças reumatológicas podem ter acometimento renal. Ou seria pela própria doença, pela própria atividade inflamatória da doença, pelo uso da medicação, que os pacientes usam medicamentos que são nefrotóxicos, que podem fazer mal para o rim. Pacientes que já têm outras doenças, por exemplo, hipertensão, que pode levar posteriormente a uma doença renal. Determinados medicamentos meus aumentam a pressão e com isso eu vou acometer o rim do paciente. E até, eu vou falar uma coisa que é engraçado, né? Assim, que a fibromialgia não é uma doença inflamatória, mas eu tenho que tomar cuidado com o rim da paciente, porque tem muitas pacientes que usam anti-inflamatório por causa da dor. Então acaba que tem acometimento renal também. Então tem tudo a ver. Nefro e reumato tem que andar juntas, sempre. Exatamente, exatamente. E essa questão da fibromialgia que você falou aí, que é muito interessante, Lico, que é justamente isso. E não acontece só com as pessoas que têm fibromialgia, não, né? Acontece com as artroses também, né? Também. Principalmente as artroses. Eu acho que até mais que a fibromialgia, ou eu estou enganada? Não, a artrose é mais, porque o grande problema que eu vejo hoje é que assim. Artrose, explica para o pessoal o que é artrose, né? Porque eles Então, acham que. a artrose é o desgaste da articulação. Primeiro, deixa eu só fazer um parênteses, Kátia, porque assim, vamos explicar o que doença reumatológica, reumatismo não é uma doença, ou reumatismo, é um nome popular. Existem mais de 200 doenças que a gente pode chamar, classificar como um reumatismo, e entre elas a gente tem o lúpus, a gente tem a artrose, que é um desgaste da cartilagem, um desgaste da articulação, a gente tem a fibromialgia, que é o que a gente chama de reumatismo de partes moles, né? Uma doença que acomete mais partes moles. Então, quem tem desgaste sente muita dor e acaba que fica tomando anti-inflamatório. E normalmente são pacientes acima de 50, 60 anos. E às vezes o que eu vejo muito, eu prescrevo um medicamento para o paciente, cercando aquele paciente de cuidados. Eu falo, não, vou passar só 5 dias. Aí ele volta e fala assim, ó, doutora, eu tô tomando também um remédio manipulado. Quando a gente vai pegar, tem 2 anti-inflamatórios, tem corticoide, tem muita coisa ali no meio. Né? Então, assim, eu fico morrendo de medo. Paciente com gota, que gota também entra nessas doenças. Eles acham, a gente já falou sobre isso, você já falou, eu já falei. O que acontece? Eles acham que é só tirar a dor. E aí fica tomando anti-inflamatório para crise. Só que o próprio ácido úrico aumentado, ele aumenta a chance de ter doença renal e ainda toma anti-inflamatório. Então, assim, é muito cuidado que a gente tem que ter, né? Exatamente. E a questão, assim, da artrose, a hora que você falou uma coisa da artrose, me chamou a atenção o seguinte também, gente. Que naturalmente, se a pessoa não tiver doença nenhuma, só o fato dela ser mais idosa, ela já está mais predisposta a ter problemas renais, já tem doença renal crônica. Aí junta a pessoa idosa com os bicos de papagaio, né? Os famosos bicos de papagaio, né? Os problemas de joelho e tudo mais, que acontece, que na verdade é o que a gente chama de, um nome científico de seria artrose ou osteoartrite, né? E aí vai lá e enturra de anti-inflamatório. É o prato cheio, né? Para ter insuficiência renal crônica, para ter doença renal crônica. E as pessoas, elas não param para pensar nisso. Graças a Deus, eu acho que tem tido um movimento cada vez mais consciente em relação a isso, né, Lília? As pessoas estão entendendo cada vez mais pelo poder da informação, pelo empoderamento mesmo com conhecimento, que anti-inflamatório, gente, é uma droga mesmo, que deveria ser prescrita em receituário azul. Também né? acho. Identificado, assim como é também aquelas outras medicações que causam dependência, né?
Eu acho assim, Kátia, tem muito medicamento que é muito bom, tá? Tem um anti-inflamatório que é muito bom. Só que quando eu falo pro paciente assim, eu vou te passar tal medicamento, não, eu já tomei, sabe? Eu fui lá na farmácia e comprei. Então, às vezes, a gente até perde na terapêutica, a gente perde no tratamento, porque o paciente já usou por conta própria. Só que assim, não usou da forma correta. E na hora errada. Então, não usou a posologia correta e nem na hora certa. E aí a gente acaba perdendo um medicamento que é bom, é comum? É comum, mas que é muito bom e que poderia me ajudar a tratar, né? Então, assim, eu acho que esse uso indiscriminado de medicamento é que eu venho batendo muito com os meus pacientes, até aqui no Instagram eu tenho falado, você fala muito, porque atrapalha o organismo como um todo e atrapalha seu tratamento também, né? E a questão, agora tem uma coisa, né, Lídia? Nós que somos médicos de pacientes que têm doenças que vão levar para a vida toda, né? A confiança no médico, ela é fundamental. Eu falei até isso hoje também lá no Close Friends. Porque se você não tiver confiança no médico, você também sai atropelando a receita dele e fazendo uso de medicações por conta própria. Isso não é legal. Então, o paciente tem que ter confiança no médico. Não está gostando do médico, então troca de médico. Mas não sai fazendo coisa por conta própria, não. Porque isso dá um problema muito maior, né? Uma coisa que eu vejo também, que acontece de vez em quando, é assim. Tem paciente que foi no consultório em 2016, aconteceu isso essa semana. Aí pega e tá repetindo a receita, mas a vida já mudou. Em 3 anos, o seu rim pode ter diminuído a função, muita coisa mudou. Aí repete a receita. E não pode acontecer isso, porque você faz aquilo, tudo que você prescreve é naquele momento, né? É quando você está vendo o paciente. Exatamente. Isso, olha, você falou isso, assim, é fundamental. Eu falo que o inferno mora nos detalhes. Às vezes é um ajuste de dose, não é nem de medicação, né, Lília? De dose. Exatamente. Vai fazer diferença. Vai fazer diferença. E a diferença entre o veneno e o remédio está justamente na dose e na indicação, né? E exatamente. Tem um medicamento que serve para um tanto de coisa. E como ele serve para um tanto de coisa, ele age em lugares diferentes, ele também vai agir com doses diferentes, com interações diferentes e tudo mais, né? Uma coisa... Pode falar. Não, desculpa. Não, é porque eu ia te falar disso. Que muitas vezes, Kátia, paciente que tem doença reumatológica e doença renal, às vezes eu vou ter que mexer na dose para mais, porque a alteração renal é a atividade da doença. E às vezes eu vou ter que mexer para menos, porque é o meu remédio que está causando. Só que isso a gente só sabe se tiver um acompanhamento. Então não adianta o paciente ir uma vez e ficar usando aquela receita o resto da vida, né? Isso aí, muito bem, Lília. E aí você falou uma coisa aí muito interessante, por isso que eu falo que live ela vai puxando os ganchos, a gente nem precisa preparar as perguntas. Quando você fala assim, tem hora que eu tenho que dar remédios a mais, porque o problema chegou ao rim, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para mim. Quando é que você sente necessidade do nefrologista? A hora que você fala assim, eu tô com o paciente está com essa doença e agora chegou a hora de você ir para o nefrologista. O que você percebe? Quais são essas doenças que te chamam a atenção? E o que o paciente começa a apresentar? Então, eu faço normalmente assim, Kátia. Você já deve ter recebido pacientes meus, né? O que eu faço? Eu sempre acompanho, isso vai variar de doença para doença, mas eu sempre acompanho os pacientes a cada 3, 4 meses. Tem pacientes que eu aumento para 6 meses. Eu tenho pacientes que já estão indo uma vez por ano no consultório. Mas eu sempre faço os exames de rotina em todas essas consultas. Então, eu peço sempre creatinina. Eu sempre peço para esses pacientes um hemograma, exames básicos, mas da sua área. Eu sempre peço a creatinina, eu sempre peço urina, tá? E se esse paciente está aumentando a creatinina, se esse paciente tem, por exemplo, uma hematúria, eu já... é sangue na urina, né? Sangue na urina. Nós estamos falando com pessoas que não são médicas. Isso, então se tem sangue, se o exame de urina está mostrando sangue na urina, se tem presença das células que chamam leucócitos, eu investigo uma infecção de urina. Se não deu nada, eu já peço para que encaminhe. Também parâmetros clínicos, eu sempre avalio pressão, se o paciente não está queixando de urina vermelha, então se não tem sangue na urina, que dá para o paciente ver.
se a pressão não está subindo, se ele não está queixando que está diminuindo o volume da urina, se não está inchando. Então, eu sempre avalio isso. A creatinina no exame de sangue, eu sempre peço o exame de urina e eu sempre avalio clinicamente. É por isso que eu fico pedindo para os meus pacientes, venham, façam os exames. Tem vezes que eu dou uma segurada nas receitas, eu falo, não vou fazer receita se não fizer os exames. Porque, às vezes, já tem um grau de comprometimento do rim desse paciente que a gente não vai conseguir reverter. Então, nesses casos, Kátia, se já tem alteração nesses exames e no parâmetro clínico, eu dou um jeitinho de mexer nas minhas drogas e já encaminho para o nefro para me acompanhar, porque já tem alguma coisa errada. Então, sempre eu peço esses exames. E aí, nós vamos agir juntos, o nefro e o reumato. Eu mexendo nos meus medicamentos e o nefro acompanhando essa função renal. Sim. E no caso, assim, do lúpus, né? Que é uma doença, assim, que realmente gera muito transtorno para o paciente do ponto de vista renal, né? Porque, inclusive, dentro do lúpus tem uma classificação própria de acometimento do rim. Quando você percebe que ali já saiu só da sua mão, que você realmente precisa da equipe da nefrologia? Então, as pacientes lúpicas, além desses exames que a gente sempre faz também a proteinúria, eu vou observando ureia, creatinina e os parâmetros clínicos. Eu acho importante, sempre que eu penso que esse paciente precisa de uma biópsia renal, tá? Uma avaliação do nefro, eu mando para o nefro nesses casos, realmente, quando eu vejo que a função renal está caindo, desse jeito que eu te falei, e quando eu preciso de uma biópsia renal. Porque, Kátia, às vezes, o que eu vejo? Às vezes eu tenho parâmetros clínicos que não me mostram tanto se o rim está sendo acometido ou não. Então, eu vou precisar da ajuda do nefro, para que nesse momento, essa biópsia, realmente, eu estou querendo, mas será que o nefro concorda comigo? Né? Então, normalmente, paciente lúpica, quando começa creatinina, a proteinúria dando problema, né? Até outro dia... Eu estava assistindo o seu Close Friends falando sobre a albuminúria, que é um exame que normalmente o reumato não pede. A gente já vai direto na proteinúria. Será que não é o momento de começar a pedir essas albuminúrias? Tá me dando conduta até na internet. Porque aí a gente enxerga a albumina, só a albumina, né? Que às vezes ainda não deu 150 miligramas. Só para contextualizar o que a Lília está falando aqui, gente, é o seguinte... Porque os pacientes, os nossos internos fazem muita confusão com relação a isso, né? Que nós seres humanos normais, podemos perder até 150 miligramas de proteína na urina, né? Desses 150 miligramas de proteína que a gente perde, até 120 é proteína fininha, pequenininha, que é resto de imunoglobulinas, que sai ali, que passa normalmente pelo filtro. É aquele pozinho de café que fica no fundo da xícara, que passou pelo filtro, né? Sem agredir o gosto do café, sem piorar o café e tudo mais. Seria isso. E a gente, desses 150, 120 são proteínas de cadeia leve, 30 é albumina. A albumina é uma proteína grande. Quando ela começa a passar de mais que 30, é porque o filtro está mais furado, é porque o problema está maior. E aí, só que, às vezes, a pessoa perde 40, né? E perde 80 de proteínas pequenas. 40 de albumina e 80 de proteínas pequenas. E ao todo, ela perde 120. Então, se eu pedir a proteinúria em 24 horas, urina de 24 horas, o que vai acontecer? Vai aparecer menos 150. Só que a hora que eu coloco uma lente de aumento ali, e peço um exame que é feito por método de radioimunoensaio, que chama albuminúria, quer dizer, separar o joio do trigo, eu consigo ver que ele está perdendo mais albumina do que poderia. Quer dizer que a lesão ali está mais importante e está na hora de ser um pouco mais incisivo, porque a albumina, perder muita albumina na urina, significa também aumentar o risco cardiovascular, né? Exatamente. E é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, Kátia? O risco cardiovascular. Paciente que tem doença reumatológica tem aumento do risco cardiovascular. Paciente com doença renal tem o aumento, então é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Sabe? E o que você chamaria de aumento de risco cardiovascular, Emílio? O que você chama de risco cardiovascular?
Para quem nós também não explicamos para ele, né? Então, o risco cardiovascular seria aquele risco de você ter, por exemplo, um infarto, de você ter um aumento do colesterol, por exemplo, que isso pode te levar a consequências mais graves depois. Se você quiser complementar um AVC. Então, o que acontece? As doenças reumatológicas, elas também podem aumentar o risco dessas doenças, do AVC, do infarto. Então, eu preciso tratá-las bem. Eu tenho que tirar o paciente daquele estado de inflamação, mas eu preciso tomar cuidado com o rim, que também aumenta o problema, né? Então, assim, é tudo muito minucioso. E, na verdade, Lília, no frigir dos ovos, reumatologia não devia chamar reumatologia, você sabe, né? Devia chamar inflamatologia. Porque assim, eu acho que todas as especialidades, né? Tudo acaba no processo de inflamação, processo inflamatório mesmo. E é por isso que os anti-inflamatórios muitas vezes aliviam, porque melhora aquele momento, mas ele não trata a causa. E é aqui que entra também os imunossupressores mais violentos, porque, como o próprio nome diz, ele suprime a doença. Ele não simplesmente trata aquele processo inflamatório do momento, né? Que existem vários. E eu queria que você falasse um pouquinho deles de uma forma geral para nós e qual a sua maior preocupação com relação a cada um deles, se você tem preocupação em relação ao rim ou não, e eu vou complementando. O que você mais usa na sua prática clínica e para patologia? Então, assim, quando o paciente chega com muita dor, e naquele momento o que eu tenho para fazer realmente é tirar a inflamação do paciente até que as medicações façam efeito, porque as minhas medicações, as medicações da reumato, a gente até tem um nome, chamam drogas modificadoras da doença, drogas de ação lenta. Então, eles demoram um pouco mais para começar a fazer o efeito. Se isso é importante, né, Lília? Porque às vezes o paciente ele é imediato. Ele está naquela dor, naquele sofrimento, ele quer uma solução imediata. Imediata, exatamente. E as medicações, por exemplo, para artrite reumatoide, para espondilite, mesmo para o lúpus, que o lúpus ainda anda um pouquinho mais rápido, porque a gente usa corticoide em dose mais alta, então melhora um pouco mais rápido, essas medicações elas demoram para começar a fazer efeito. Então eu preciso lançar mão de anti-inflamatórios desde que o paciente não tenha contraindicação. Eu vou te arrepiar, mas eu tenho pacientes que usam anti-inflamatório meio que contínuo, porque o paciente não melhora só com as drogas modificadoras de doença. E aí esse paciente eu tenho que acompanhar mais de perto, para ver essa função renal mais de perto. Mas assim, escalonando, sem dúvida nenhuma. Daquelas artrites reumatoide mais violentas. Né? Mas aquelas mais agressivas. Né? As mais agressivas a gente tem que usar. Então, olha só, anti-inflamatório. A gente usa bastante. Sabemos que pode lesar o rim, infelizmente, né? Mas muitas vezes a gente tem que lançar mão deles de uma forma bem orientada, que o paciente, por exemplo, não utilize 2 drogas ao mesmo tempo. Se esse paciente já tem alguma lesão renal, a gente já tem que cuidar também de uma medicação por um tempo menor, né? Então, assim, alguém falou aí, os comerciantes de medicamento, eles batem muito nisso, eles querem vender mais, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, anti-inflamatório, sabemos que pode lesar, mas me ajuda muitas vezes a tratar. Corticoide, e aí varia muito de altas doses ou até doses baixas e às vezes contínuo. Eu tenho pacientes lúpicas que a gente tem que manter dose baixa. E eu também tenho pacientes... E graças a Deus os corticoides, eles não atacam diretamente o rim. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. E muitas vezes, Kátia, nos ajuda. Errados, viu, gente? Não, de forma... um monte de outros problemas aí. Exatamente. Né? Diabetes, necrose de cabeça de fêmur e um monte de outras coisas aí, osteoporose acelerada, né? E assim, é isso que eu ia te falar. Diabetes, por exemplo, que a gente estava falando do risco cardiovascular. Diabetes, se eu uso corticoide, eu pioro o diabetes, que vai piorar tanto a doença cardiovascular, quanto a hipertensão, quanto a doença renal. Então, tem que ser tudo muito controladinho. Eu acho que se as pessoas soubessem... Às vezes, Kátia, eu atendo alguns pacientes e eu prescrevo medicamento
E aí falou assim, não, eu li a bula, aí eu não quis tomar não. Mas fui eu que prescrevi com todo cuidado. Mas mas o anti-inflamatório o paciente toma por conta própria. E o quanto de efeito colateral que tem? Eu tenho pacientes que usam corticoide para tirar a dor. Corticoide não é para tirar a dor, né? Então isso, às vezes o paciente acaba não confiando no que você está fazendo, porque ele lê a bula, mas às vezes se automedica. E né? assim, ele não para ler a bula do anti-inflamatório, porque se parasse, não tomava, né? Não tomava, exatamente. E aí mas eu acho que é um pouco de cultura mesmo, né, Lília? Porque até esses dias para trás a gente via propaganda de anti-inflamatórios na televisão. Sim, né? Com certeza. Uma coisa inócua, tipo assim, aquelas carinhas de dores, aí depois aquela... né? Então eu acho que... Tá, voltando a falar dos medicamentos, então, eu uso metotrexato, e aí o metotrexato também tem relação com a função renal, porque ele é eliminado na urina. Se o rim não tá bem, sobe os níveis e pode chegar à dose tóxica, né? Eu utilizo leflunomida, que pode aumentar a pressão arterial de um paciente que já tem pressão alta, ou um paciente que não tem, mas que pode lesar o rim também. E os biológicos que surgiram agora, e os meus pacientes que têm artrite, tem muitos utilizando, eles foram meio que um alívio, sabe? Porque deixaram de ter tanto comprometimento renal pela atividade da doença. E a gente tem que tomar cuidado com colesterol. Então, se eu mantiver o colesterol bom, quase não temos efeitos colaterais. Mas assim, Lília, aí eu vou fazer advogado do diabo aqui com essa questão do colesterol. A gente tem que evitar o colesterol alto, risco cardiovascular. Mas a gente sabe hoje que o vilão todo não é o colesterol em si, né? Mas todo um histórico de uma vida desregrada, toda uma inflamação provocada por comidas ruins, por óleo vegetal, que inflama muito mais. Porque os óleos, por exemplo, a banha de porco, ela sobe o colesterol, né? Mas ela não causa a inflamação que um óleo de soja de um óleo vegetal causa, né? Então, assim, até isso eu acho que hoje está caindo um pouco por terra em relação ao colesterol. Porque a doença em si mata mais, causa mais risco cardiovascular. Sim. Mais infarto e derrame do que... É a questão de aquilo que você falou, né? Pesar o custo-benefício, colocar na balança. E isso, gente, a gente leva anos para chegar a essas conclusões. É muito estudo, é muita informação que você vai recebendo, processando, fazendo uma avaliação crítica. E eu acho que aqui é a voz da experiência também, Lília. A gente segue os guidelines, segue os artigos, mas aquilo que você vê acontecendo com os seus pacientes na sua rotina diária também te dá uma bagagem muito grande para você ter escrito lá no livro que a dose é X. Mas na prática, você vê que o paciente não tolera a dose X, que ele tolera bem menos, né? E que ele tem efeitos colaterais quando você chega na metade da dose preconizada. Então, acho que por isso que o médico, nesse caso, ele tem um papel fundamental na equipe multidisciplinar, né? Quando eu falo equipe multidisciplinar, é psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, nesse sentido desses ajustes finos que muitos anos de estudo, muitos anos de experiência permite a gente fazer, né? E isso que diferencia os homens dos meninos, né? Exatamente. Às vezes tem certos pacientes até que, quando a gente está dando aula, eu não sei se já aconteceu isso com você, os alunos falam, mas olha só, por exemplo, os critérios ou tal medicamento, aí você fala, mas pode fazer dessa forma que vai dar certo, porque eu já vi casos dando certo, assim, é um caminho que a gente já percorreu, né? Então, assim, muitas vezes a dose da medicação, às vezes a gente tem que fazer menos, mas é subdose, mas para aquele paciente não era uma subdose, é uma dose que tratou, então foi uma dose terapêutica, né? Exatamente. E aí é mais uma vez a questão da individualização do tratamento, né? E assim, Lília, outra coisa que eu queria te perguntar em relação às doenças reumatológicas é com relação, por exemplo, ao fechamento de critérios, porque a gente sabe também que a sua área é uma área muito desafiadora no sentido de fechar a doença, né? O diagnóstico. Uma doença, ela leva um tempo para fechar um diagnóstico e às vezes também gera frustração no paciente, né? E às vezes começa com uma fibromialgia e termina num lúpus. Começa no lúpus e termina numa fibromialgia.
e o vice-versa, né? Como é que acontece isso? O que você fala para essas pessoas? Porque eu sei que essas pessoas estão aqui nos ouvindo e elas têm muita dúvida em relação a isso, saindo um pouquinho do assunto do rim, mas isso é também importante, porque as pessoas precisam entender os diagnósticos reumatológicos, né? Para saber até onde isso pode ir. Sim. Então, assim, primeira coisa que é importante, Kátia, e isso a gente aprende com a experiência, é que aqueles critérios diagnósticos que a gente tem no papel, aquilo lá é mais para estudo. Porque muitas vezes, um paciente, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que aí a gente vai falar exatamente. Eu atendi um paciente outro dia com uma proteinúria muito importante e com um FAM positivo, e não tinha mais nada. Eu vou esperar esse paciente ter outros critérios para poder tratar a proteinúria dele? Ele não tinha. Aí fizemos uma biópsia, veio uma lesão renal lúpica, né? Uma nefropatia lúpica. Eu vou esperar chegar outros critérios para poder tratar esse paciente? Eu não posso. Então, a gente fecha o diagnóstico de lúpus. Então, muitas vezes é a experiência, você vê um paciente, você examina o paciente, aí você fala, não, isso aqui não é só isso. Vai aparecer em algum momento, mas eu já vou começar a tratar, o paciente está sofrendo. E a gente tem que saber também, aí eu já vou para o outro lado, que nem toda dor também vai ter um diagnóstico clínico num primeiro momento, né? Às vezes, aquilo vai evoluir de uma forma, às vezes tem paciente que vai em vários médicos. Eu fui no doutor fulano, só agora que eu cheguei em você que eu fiz o diagnóstico? Não, são momentos diferentes. Então, nesse prazo que você ficou indo de médico em médico, apareceram coisas novas que me levaram a fazer o seu diagnóstico. Não é porque aquele médico não viu o que você tinha. Né? Muitas vezes pode passar? Pode. Nós somos humanos, a gente pode errar também. Mas às vezes é porque o momento da doença não é para ser feito aquele diagnóstico naquele momento, igual você falou. Você tinha característica de fibromialgia naquele momento, mas agora você já tem outros sintomas, outras coisas que me dizem que você tem lúpus, né? Uhum. Não, isso aí que você falou assim, é importantíssimo, né, Lília? Porque as pessoas, mais uma vez, a ansiedade em primeiro plano. As pessoas chegam querendo uma resposta para os seus problemas, porque afinal de contas elas estão sofrendo. E nem sempre a gente consegue fechar esses diagnósticos em 1, 2 consultas, né? E aqui é o estado da arte da medicina mesmo, de observar o paciente, de conseguir, assim, aos mínimos detalhes, prestar atenção o que ele está desenvolvendo, que pode estar levando ele a esse diagnóstico e não aquele, pensar naquela doença. Então, isso leva um tempo mesmo, né? Realmente não dá para fazer isso com pressa. Né? E me fala um pouquinho também, Lília, que isso também eu vejo que é uma dúvida muito grande das pessoas, o maldito ou bendito, sei lá, fã único positivo. Tá. Então, o que acontece? Chega lá, faz o exame, uma dorzinha aqui, só para explicar para as pessoas que estão nos vendo. Vai lá, vai ver tem uma dorzinha no cotovelo. Eu tô com uma dor no punho, vai. Aí o médico clínico geral vai lá e pede sempre fator reumatóide de fã. E vem um bendito de um fã positivo, sem mais nada. E aí o médico vira, quando não vira, e fala que tem lúpus, né? Tem lúpus. Você tirar isso da cabeça da pessoa. Exato. Então, o que acontece? Tem pacientes, inclusive, Kátia, que nem tem nenhum sintoma e foi fazer um check-up e pedir um fã e ele vem positivo. Do nada. E aí, você tirar da cabeça do paciente, eu acho muito mais difícil do que dar o diagnóstico. Sabe? Porque quando você chega para o paciente e fala, olha, você tem lúpus, é uma doença assim, 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 nós temos tais tratamentos, é uma coisa. Agora você fala para ele, você não tem. Mas eu tive uma dor no cotovelo há 1 ano. Mas eu já tive. Então fica muito mais difícil. Então o fã, na verdade, é porque todos nós produzimos anticorpos contra as nossas próprias células. Só que nós conseguimos limpar estes anticorpos do nosso corpo e muitas vezes eles não são detectáveis. Então a gente produz, a gente também destrói as nossas próprias células, só que não dá tempo do organismo destruir as nossas células. E quem tem a doença autoimune, as doenças...
O organismo ele tem tempo suficiente para fabricar anticorpo que começa a destruir. Então, às vezes, esse FAM positivo é só que você não conseguiu limpar isso daí do seu organismo. E na maior parte das vezes, ainda bem, um FAM baixinho não está relacionado com lúpus. Às vezes está, mas aí o paciente tem que ter sintomas, não é só o FAM, não é só aquele exame positivo para a gente falar que tem lúpus. Isso. Lília? Oi, Caí. Caiu. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É porque os meninos devem ter entrado aí, o seu ativou, não foi? Foi. Foi. Acontece direto com os meus aqui. Eu tô achando até estranho hoje não ter acontecido, porque isso é direto. Parece que hoje de manhã caiu tudo, eles estavam na aula de inglês, caiu tudo. Ficaram totalmente sem internet aqui. Ok. Mas deu para escutar o finalzinho? Que não, nem sempre é patologia. Às vezes é normal você ter um FAM baixinho que não indica que você tem nenhuma doença. Mas é demais, né, Lídia? As pessoas encaminharem só por causa disso, né? E isso causa um trauma no paciente, porque realmente, assim, ele vai simplesmente para fazer um check-up. Quando ele vai para o check-up, ele vai procurando alguma coisa. Ninguém vai para check-up achando que tá tudo bem, né? E aí você acha um exame desse positivo. Tem muito paciente encaminhado por exame positivo e sem sintomas, sabe? E aí o que acontece? Eu não posso falar para essa paciente, ó, vai em paz que você não tem nada, porque lá na frente ela pode vir a ter alguma coisa. Então acaba que a gente traz uma angústia para o paciente, porque eu falo, olha, volta daqui um ano e a gente repete. Sabe? Porque assim, o que acontece? Hoje você não tem nada. Mas pode ser que lá na frente apareça, tá vendo? Eu fui na doutora Lília o ano passado e ela disse que eu não tinha nada. E agora eu tenho. Mas é igual a gente falou, as coisas vão mudando. Hoje você realmente não tem critérios pra gente falar que você tem a doença. E nem ficar tratando exames, né, Lília? E nem, muito menos, muito menos. Infelizmente também eu vejo isso. Deu FAM positivo, já passa corticoide para o paciente para tratar o lúpus. Gente, mas a gente não vai tratar o papel, a gente tem que tratar os sintomas. Eu tenho uma paciente que acompanhou comigo durante muito tempo com FAM positivo e um anti-DNA positivo, Kátia. E nunca desenvolveu nada. Exame de urina sempre bom, hemograma sempre bom, nunca teve dor e teve esses exames positivos durante muito tempo. E nunca desenvolveu a doença. Boa. Cabeça boa, cabeça boa. Ela ia uma vez por ano que eu falava, vem, porque eu faço um hemograma, faço os seus exames, e nunca deu nada. E aí que entra, né, a confiança no médico também, né? Confiança no médico, porque senão teria ido. Aí seria daqueles pacientes... Outro dia a gente ficou sabendo de uma paciente que ela foi em 27 médicos. 27 médicos, sabe? Porque aí fica rodando e vira, gente, uma roda gigante sem fim, né? Porque aí é tomografia, ressonância, exame disso, a hora que vê tem exame até na Espanha. Né? Encarecendo, inclusive, os custos para o paciente, gerando um trauma psicológico muito grande. E o paciente para tudo, enquanto ele não descobre alguma coisa, ele não sossega. E o pior é que ele não vai descobrir. Exatamente. Né? Às vezes pede ressonância, aí vem lá assim, uma lesãozinha que até a própria idade da paciente justificaria. E aí, tá vendo? Achamos. E aí começa com aquele tanto de medicamento. E às vezes os medicamentos fazem mal, fazem mais doença, mal do que bem. E acha que é a doença. Exato. A doença está em atividade e as medicações não estão controlando. Lília, eu tô impressionada cada vez mais com a quantidade de remédio que faz mais, que as pessoas elas vão passando. Olha para você ver como que isso é perigoso. Você vai no médico, amanhã você vai em outro, amanhã você vai em outro, você vai em outro, você vai em outro. E aí, as pessoas que vão passando por você, os médicos que vão passando por aquela pessoa, eles não têm coragem de tirar os remédios que a pessoa estava usando. Fazer uma faxina de medicamento. E aquilo vai acumulando. Vai acumulando. Sim. Aí, às vezes, a pessoa chega com 10 medicamentos diferentes. Para que você usa? Ah, fulano passou uma vez e eu nunca mais parei. Inclusive, coisas que a gente acha que são inócuas. Tipo, por exemplo, vitamina. Aí, você pega lá o paciente com hipervitaminose D, né? Com vitamina D lá nas químicas, lá em cima, que também pode dar intoxicação quando em excesso.
né? Você pega paciente usando ácido fólico e vitamina B12 sem necessidade, porque os índices estão lá em cima. Parece coisa pequena, porque são vitaminas, mas a longo prazo causa um transtorno enorme, né? Então, assim, medicamentos com interações, e tem algumas medicações que a gente sabe que quando elas juntam com outra, viram verdadeiras bombas atômicas. E eu sempre falo, Kátia, porque as minhas receitas, elas são grandes. Porque eu tenho que prescrever um medicamento para dor, eu tenho que prescrever a droga modificadora da doença, e aí para o metotrexato eu tenho que usar um ácido fólico, porque usa corticoide eu tenho que usar um cálcio, e aí o paciente vai. Quando ele vai em outro médico, parece que o médico não lê aquilo que o paciente está usando e aí prescreve mais coisas. Então, eu já tive pacientes utilizando 2 medicamentos diferentes para osteoporose. E era o mesmo medicamento, a mesma substância, o mesmo princípio ativo, com nomes diferentes. Então, você não viu a medicação que os pacientes usam. E isso atrapalha demais o paciente. Exatamente. E aí, mais uma vez, eu falo que esse é o empoderamento do conhecimento. Quando você conhece a doença que você tem, quando você corre atrás de informações, igual as pessoas que estão aqui nessa live, aproveitar até para agradecer essas pessoas que vêm para cá para aprender, que vão, que correm atrás, que querem saber o que tem, querem entender o que elas usam, para que elas usam, a adesão ao tratamento melhora e elas evitam esse tipo de confusão. Porque elas são donas do próprio tratamento. Elas não terceirizam o tratamento. Então, a chance delas terem efeitos colaterais com medicação, a chance delas tomarem medicação errada para mais ou para menos é muito menor, né? Ela presta atenção no que está acontecendo com ela. Não é isso? É verdade. E é por isso que eu acho, o trabalho que você faz, eu sempre te falei isso, o trabalho que você faz no seu Instagram é muito legal, porque os pacientes conhecem, os pacientes... Eu até estava conversando com meu marido, eu falei assim, ele falou, ó, quando você estiver falando, não use palavras difíceis. Eu falei, os seguidores da Kátia, eles conhecem tudo. Se eu falar assim, uma glomerulonefrite classe 4, eles sabem o que é, porque a Kátia explica isso todo dia. Mas então, eu também falo o termo comum também, eu sempre falo os dois, né? Então, assim, quando a pessoa conhece e quando a pessoa conversa com o médico, eu sempre tento perguntar para os meus pacientes, você tem alguma dúvida? Às vezes a minha secretária liga e fala, você ficou alguma dúvida da consulta? Você quer perguntar alguma coisa? Antes da consulta, eu já mando uma mensagem e falo, traga todos os medicamentos que você estiver usando, porque aquilo faz muita diferença. Os meus medicamentos têm muita interação com outros medicamentos. Às vezes eu vou piorar um quadro de uma nefropatia, por exemplo, de uma doença renal, com um comprimido que eu prescrever para o paciente, se eu não souber o que ele usa, né? Exatamente. E outra coisa que você disse aí, Lívia, que assim, realmente... o médico, ele tem que ter o paciente na mão também, e o paciente confiando no médico vai ficar mais fácil. Por exemplo, também, as pessoas às vezes me criticam assim, nossa, mas você dá seu celular para todo mundo, você não para de trabalhar, todo mundo te liga, ninguém. Às vezes é melhor você resolver aquilo logo, tirar a dúvida daquela pessoa, né? Tipo assim, não custa você responder, não faz isso, não usa esse remédio, isso não pode. Por isso que eu falo, vai usar um remédio, me consulta se pode. Porque a interação, o prejuízo daquilo pode ser muito maior do que você simplesmente chegar e falar, pegar o telefone e responder para a pessoa. Claro que não dá para fazer isso toda hora, né? Porque às vezes a mensagem, o tempo da pessoa é diferente do nosso. Mas uma hora você vai ver aquilo e você vai responder. Então eu acho que também empoderamento também é ter seu médico do seu lado, né? Sim, e eu sempre digo, Kátia, o seguinte, se o paciente não confia, não gostou do meu trabalho, sabe, que procure um outro médico, mas que acompanhe. Eu deixo os meus pacientes porque eu acho isso muito importante. Você tem que ter confiança no seu médico. Se é uma coisa assim, ela me passou, será que eu vou usar? Então, eu sempre falo para todos os meus pacientes, se você não estiver gostando, não estiver confiando, olha, vá, mas procure alguém para te acompanhar. Eu acho que isso também faz parte do tratamento, porque às vezes, Kátia, não é todo paciente que vai gostar da sua cara.
Entendeu? Então, o paciente tem que estar livre também. E eu falo isso, olha, se você não tiver confiança em mim, não vai dar certo. Porque se a partir do momento que eu estou assumindo, assinando a sua receita, eu estou assumindo o seu tratamento, né? Exatamente, amiga, você falou tudo. Ô, Lília, última coisa aqui, porque apareceu uma pergunta ali que tá um pouco fora do que a gente vai comentar na live, do assunto da live, mas tá dentro do contexto atual. O que você tem feito com seus pacientes com a maldita da hidroxicloroquina? Ou bendita? Menina, para começar, o dia que teve aquela correria toda por causa da cloroquina, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz assim no repente, porque eu fiquei muito chateada. Porque os meus pacientes, quando viram aquela corrida toda pela cloroquina, eles também correram para comprar, porque viram que ia ficar sem. E realmente ficaram. Só que existem duas possibilidades. Existe um medicamento que a gente pode substituir temporariamente, porque ele tem mais efeitos colaterais, então a gente pode substituir temporariamente. E a cloroquina é uma medicação de depósito. Então, ficar um tempinho, não é 1 mês, 2, 3, mas ficar algumas semanas sem a medicação pode não interferir tanto no tratamento. É claro, eu corri atrás demais da cloroquina para 2 pacientes minhas que são lúpicas, gestantes e que têm síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, para o bom desfecho da gestação, elas precisam dessa medicação. Só que outros pacientes, que a gente tem usado cloroquina também para osteoartrose, às vezes osteoartrose de mãos, a gente tem usado, para lúpus cutâneo, às vezes eles não vão ter tanto prejuízo se ficar um tempinho sem. Ou a gente substitui. Eu tenho substituído de alguns pacientes por um outro que é manipulado, que não é a hidroxicloroquina, temporariamente. Entendi. Então tá aí, gente, a dica, ó. Conversar também, porque também leva ao desespero, né? Aí sempre faz falta medicação para os pacientes reumatológicos. Mas as pessoas também têm alguma saída. Se ela tiver um médico de confiança, se ela tiver lá, se ela tiver ciente do tratamento dela, ela sabe que é onde ela vai poder recorrer, como que ela vai poder recorrer, né? Agora, é muito triste porque, infelizmente, Lília, a maioria da nossa população não tem acesso ao tratamento que a pessoa merece, ao médico que ela merece, né? Mas a gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que ser a gotinha no oceano aqui, que pelo menos essas pessoas que viram a nossa live entendam isso, né? E aí eu queria saber aqui, gente, deixa eu ver se tem alguma dúvida que além dessa, rapidinho, pra gente responder. Tem alguém que tem alguma dúvida aí? Porque assim, a live eu só vi elogios, viu, Lília? Só elogios. Ah, que bom! Mas tem que ter dúvidas, gente. Os meus comentários pararam de subir, mas eu vi que a minha mamãe tá assistindo. A minha também! Eu vi um monte de gente, o maridão, tá todo mundo aí, todos os amigos também. Ai, gente, mas é um momento muito interessante, né? Minha mãe, ela, até um ano atrás, ela não entendia nada de tecnologia. Hoje, vê todas as lives, comenta tudo, me manda feedback. Ah, que coisa boa! A minha mãe mora na fazenda, a internet lá não é tão boa, mas eu sei que ela deu um jeitinho, que eu vi que ela até te fez uma pergunta aí, sabe? O que ela me fez de pergunta? Você respondeu pra ela? Não, agora já passou. Agora já passou, mas é coisa de rim. Depois ela vai vir consultar com você, falando que o rim dela tá aumentado. Ah, entendi. Eu não vi aqui, não. Acho que ela fez, foi no seu Instagram. Olha aí, ô Lília, a Idelvânia está perguntando aqui também, dentro desse assunto que a gente acabou de falar, que é coronavírus, impossível não falar nisso, né? Como uma pessoa portadora de lúpus deve se proteger contra esse coronavírus? A proteção deve ser redobrada? Na verdade, assim, eu conheço a história da Idelvânia, ela tem um lúpus um pouco mais agressivo, ela já teve tem várias comorbidades associadas, várias doenças. Então, assim, o dela realmente eu recomendo, sabe? Porque ela tem alguns preditores das doenças mais graves. Mas o paciente com lúpus, no geral, os cuidados são os mesmos da população geral, porque a cloroquina, na verdade, ela é um imunomodulador, então ela não é um imunossupressor. Quem usa azatioprina, benlista, esses pacientes sim têm que tomar mais cuidado, porque eles correm o risco de uma doença mais grave. Então, explica para o pessoal a diferença entre um imunomodulador e um imunossupressor.
Então, dentro da reumatologia, a gente tem medicamentos que causam uma supressão, uma imunossupressão maior, então o seu sistema de defesa ele fica mais fraco, e tem medicamentos que eles só vão regular o seu sistema imunológico para que ele passe a funcionar corretamente. Então, a cloroquina, é o caso da hidroxicloroquina, né? Que é o caso da hidroxicloroquina. Outros medicamentos, as drogas injetáveis, os medicamentos injetáveis, como são os biológicos, a azatioprina em dose mais alta, já confere uma imunossupressão, então o seu organismo ele fica mais sensível a pegar infecções. Então, esses pacientes, eles têm que tomar mais cuidado por ter o risco maior da doença mais grave. Está tendo uma pesquisa agora com relação à cloroquina, que será que os pacientes reumatológicos, eles estariam protegidos com a cloroquina? O pessoal de Brasília está fazendo isso. Eu tive contato com uma paciente outro dia, pelo Instagram, ela disse que teve, ela toma medicamento imunossupressor, que causa imunossupressão mais importante, e ela teve uma doença bem tranquila. Sabe? Ela não teve uma doença grave. Já o marido dela, sem nenhuma doença de base, já teve uma doença mais grave que precisou ficar internado na UTI. Então, será que os nossos pacientes, eles estão mais protegidos por causa dos medicamentos que usam, né? É isso aí, a gente vai ver lá na frente. Uma coisa, por pior que seja, ela tem um lado bom, né? A gente tem que enxergar esse lado bom também. Porque, na verdade, o que a gente viu na China, por exemplo, eles usaram uma droga que a gente usa, uma droga biológica, eles usaram também nos casos graves, nos casos pulmonares graves, ela foi utilizada. Então, é um imunossupressor, mas existe alguma coisa nesse vírus que causa um processo inflamatório generalizado e que está se beneficiando desses medicamentos. E, na verdade, ninguém sabe ainda o que é, né, Lília? Exatamente. Eu estava vendo uma opinião do Einstein, que eu conheço, falando. Ela fez um post muito interessante, assim, o que ela viu depois de um mês de doença lá na frente da... Ela é pneumo e intensivista, na frente de combate mesmo. Que é uma doença que ninguém sabe, que ela não tem um início, meio, um fim. Ela, assim, ó, eu e você, da mesma idade, com a mesma pele, com a mesma profissão, com a mesma estrutura, ela te arrebenta e não me arrebenta. Por quê? Exatamente. É por isso que eu acho que falar em grupo de risco hoje, Kátia, é muito, sabe? Não é só... antes era... né? Porque antes era só idoso. Então o restante tudo tá protegido? Não, tem paciente jovem que tá tendo a doença e doença grave. Então, assim, mas será que os meus pacientes, todo mundo me perguntava, se diabético, portador de doença crônica, por que ninguém fala dos pacientes reumatológicos? É porque ninguém achou nada de tão exagerado em pacientes portadores de doenças reumatológicas. E por aí vai, né? Agora sim, gente, aproveitando esse restinho de live aqui, até para dar um recado, né, Lília? Porque eu acho que a doença, a epidemia, nós vamos sair de uma fase de epidemia, quer dizer, daquele surto, para ir para uma fase de endemia. O que é a fase de endemia? O vírus vai continuar com a gente. Vai continuar. Bobagem de achar que isso aqui é um filme que vai ter final feliz. Porque ele vai continuar entre nós. Ele vai continuar. E assim como a influenza continuou, assim como o H1N1 continuou, assim como o dengue continuou, né? O que a gente tem que fazer é adotar novos hábitos que até então, para a população brasileira, eram meio assim desconhecidos. Eu até fiz um post sobre isso, só que eu ainda nem coloquei no ar, que é o que a gente tem que aprender, né? Tipo assim, da questão da higienização. Eu acho que a máscara veio para ficar, a lavagem das mãos adequada ela veio para ficar, o álcool em gel veio para ficar. E esses portadores de doenças crônicas, como são os seus e os meus, tem que entender que a doença também está aí para ficar. Que não pode esperar uma pandemia acabar para poder resolver os problemas da doença crônica, né, Lília? Porque isso é muito grave, entendeu? Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Daqui a pouco o hospital não vai estar cheio mais de Covid-19. Aliás, mas vai estar graças a Deus, né? Graças a Deus, Nunca esteve. Eu acho que o isolamento social, ele cumpriu o papel dele, que é justamente de achatar a curva. Aqui, pelo menos na nossa cidade, a gente está vendo isso, né? Tá tudo muito tranquilo, porque as pessoas assim, conseguiram fazer esse isolamento social. Mas o que acontece?
depois que esse isolamento, que a gente cumpriu esse papel do isolamento social, agora a gente tem que, paulatinamente, com cuidado, voltar às atividades, ir ao médico, né? Nem se for por telemedicina, mas tem que fazer alguma coisa. Não pode esperar isso passar para cuidar, porque se esperar, a coisa vai zebrar muito mais. Aliás, vai internar e vai morrer, né? O que eu tenho falado muito, eu tenho ido ao consultório, eu dei uma diminuída sim, até porque as crianças estão em casa, mas a gente precisa manter as doenças reumatológicas sob controle, porque a doença em atividade, ela é pior do que não ir ao médico. Então, a chance de você ter o coronavírus, você ter uma Covid mais grave quando você está com a doença em atividade, é muito maior. Então, a gente precisa cuidar dos pacientes, sim. Os pacientes que estão em atividade têm que ir ao consultório. Né? Então, a gente tem que... Você sempre fala, a vida não para, as doenças crônicas não param. Não para, elas estão aí. Eu adivinhando isso, né? Quando eu comecei a usar esses logos ano passado, em outubro, acho que eu já estava adivinhando isso. Exatamente. As doenças crônicas continuam aí, a gente tem que tratar, tem que usar... eu estou usando... Tem muita gente, eu vou aproveitar a live... eu uso biológico, eu uso o medicamento injetável, eu tomo agora nessa época de corona ou não tomo? Mas quanto tempo vai durar? Se eu te falar para você não tomar, quanto tempo isso vai durar? Então tem sim, a gente tem que entrar em remissão agora, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar circulante. Infelizmente, como você falou, ele não é um filme que vai acabar amanhã e vai estar tudo bem, vamos sair para a rua e está tudo bem. O paciente está perguntando aqui, a última pergunta, bem rapidinho, que eu tenho que encerrar a live antes de acabar para eu conseguir gravar. E está faltando só 4 minutos. Doutora, minha biópsia renal deu lúpus. Eu tenho ou não tenho lúpus? Vou te passar essa, Lívia. Então, é aquela história. Se a biópsia renal foi feita por alguém que sabe realmente ler a lâmina, e a gente sabe que no Brasil, em Uberaba, a gente tem, né? A gente tem alguém muito bom, mas que no Brasil inteiro são poucos. Se realmente foi uma biópsia bem feita e foi vista por alguém que sabe o que estava fazendo, eu acho que tem lúpus, hein? Eu mando todas as minhas para Marlene Uberaba. Assim. Sim, a Marlene é reconhecida internacionalmente, né? Tão pertinho de nós, graças a Deus, né? Então, assim, é muito bom mesmo. Hoje mesmo chegou uma que eu fiz, inclusive em período de pandemia. O paciente não parava de inchar, vou ficar esperando passar isso tudo para internar, para fazer uma biópsia. Apesar que nem tem que ser internado, mas tem que fazer ela. Então, nós temos mais uma para fazer. Ela tá aí na live, ela vai te cobrar isso, hein? É de paciente nossa já em comum ou não? É a da sim. Andréia. A da Andréia. Nós vamos fazer a dela, com certeza. Eu acho que a dela, nós não fizemos, teve algum detalhe aí, foi porque autorizou naquele pico, assim, naquelas 2 primeiras semanas. Quando parou, exatamente. Complicado. Mas agora, e aí semana passada eu estava sem frasco. Mas agora já está tudo regularizado aqui, ela pode entrar em contato com a Ruth para a gente fazer. Tá? Ô, Lília, eu gostaria muito de te agradecer. Foi incrível esse bate-papo. Maravilhoso. Agora eu vou pedir a ajuda do Arthur mais umas 400 vezes para ele baixar a live para mim, que eu não consigo baixar no iPhone. Se ele estiver aí, Arthurzinho, me ajuda. E vou disponibilizar essas lives. Eu tô baixando elas no YouTube. E tô baixando, eu corto elas também para caber no IGTV as partes interessantes, fazendo as respostas, né? Dando as respostas a algumas perguntas, tá? Queria te agradecer, foi incrível. Viu que não dói nada? Não dói, eu que quero te agradecer. Você sabe que, assim, eu sou sua seguidora e você é um exemplo para mim. Eu sempre te falei isso, não é porque a gente está numa live, você sempre foi exemplo para mim. Espero conseguir algum dia interagir com os meus seguidores, com os meus pacientes, como você faz, porque é demais, eu te admiro muito. É só não ter muito vergonha, assim, é só não ter muito pudor. Lembrar que quando a gente tem vergonha, é o subconsciente sabotando a gente, pra gente não fazer o que tem que ser feito.
né? Tá certo. Mas enfim, gente, ó, muito obrigada pela participação de vocês aqui também, tá? Se vocês tiverem mais comentários, mais dúvidas, pode mandar um direct para a Lília, pode mandar um direct para mim, que a gente vai responder. E a gente vai marcar uma segunda live aí, com certeza, né? Ah, tá bom. Vou esperar o convite de novo. Obrigada, Então, viu? tá bom. Beijo, viu? Fique com Deus. Beijo. Com Deus Tchau, também. tchau, gente. Tchau, tchau.